Eu paguei R$ 50 para uma empresa escrever o meu livro de ficção em 1 hora e eu fiquei chocada com o resultado e eu quero te contar sobre os pontos positivos e negativos dessa experiência. Eu sou Stefania Andrade, eu sou educadora, escritora, trabalho já com produção de livros há cerca de 15 anos. Tenho vários livros publicados entre ficção e não ficção e dezenas de outros livros que eu ajudei a colocar no mundo, seja por meio de mentoria literária ou pelo meu serviço de ghostwriter. Então bora lá, eu não sei se você sabe que existe esse tipo de serviço. Eu não sei o quanto você está familiarizado com a inteligência artificial. Então, hoje, a gente tem a possibilidade de utilizar a inteligência artificial como o ChatGPT, o Claude, Humanos e tantos outros programas para desenvolver textos, para aprimorar textos, para desenvolver muitas tarefas. Ainda está sendo muito subutilizado, a maior parte da população ainda só conhece o ChatGPT e faz para poucas coisas, muitas vezes utiliza o ChatGPT como se fosse o Google, só para uma busca, para perguntar algumas coisas, enfim. Então a gente já tem a possibilidade hoje de ter um gerador de textos e será que o suficiente para fazer um livro? Eu já tenho um vídeo muito importante aqui no canal, como utilizar o ChatGPT para escrever o seu livro. Então vou deixar o link aqui embaixo para você assistir depois. E eu venho falando bastante a respeito desses conteúdos porque eu sou uma defensora da inteligência artificial como ferramenta dentro do nosso trabalho. Mas bora lá, vou te contar exatamente qual foi o serviço que eu contratei e o que eu recebi. Então, respondendo a um anúncio que eu recebi nas minhas redes sociais de uma empresa, eu aceitei e paguei R$ 50 para que eles me entregassem até 1 hora o meu manuscrito pronto. Então eu até fiz uma sinopse bem interessante de uma história que eu ainda quero desenvolver, de um clichê dentro de um romance romântico. Então vocês imaginem que a personagem principal é uma universitária que ela testemunha um crime e depois ela passa a correr perigo de vida e ela vai ser abrigada na casa de um amigo do pai dela. Ele vai abrigar essa menina para protegê-la e eles vão acabar se apaixonando, mas existe todo um conflito ali, não só com relação à honra dele com o amigo, de se apaixonar pela filha do amigo, mas tem toda a questão de quem está perseguindo essa moça. Então, o enredo era muito interessante. É um clichê, né, com arcos narrativos aí que a gente já tá acostumado, mas bora lá. E aí, o que chegou, gente? Minha primeira grande surpresa era receber realmente o livro em menos de 1 hora, em poucos minutos, no meu e-mail, com cerca de 100 páginas escritas em A4, sem praticamente nenhum erro ortográfico. Então, você entende a grandiosidade disso? A gente está numa era, em 2025, em que a gente tem a possibilidade de ter uma máquina que desenvolve sozinha um livro de 100 páginas assim, minimamente coerente, tá? Então eu fiquei surpresa, mas é lógico que quando eu comecei a ler a história, eu já encontrei diversos problemas. E os problemas não são ortográficos. E isso me deixa muito preocupada. Eu fiquei depois refletindo sobre o que as pessoas que estão contratando esse serviço têm pensado e como eles têm avaliado. Eu gostaria muito mesmo de saber o que é que as pessoas estão achando das suas histórias. Estão achando ótimas? Nossa, não tem erro ortográfico, tá ótimo, mas espera lá, né? Então, assim, eu encontrei diversos problemas e eu vou explicar, inclusive, no final para você, o que eu acho que essa empresa deveria fazer para melhorar esse serviço, tá? Primeiro grande problema que eu logo no início já fui percebendo é que a gente tem um narrador que poderia ser um narrador observador, mas ele tá muito distante. Então ele não sente o que o personagem sente. Apesar do texto estar lotado de adjetivos e advérbios em demasia, coisa que acontece muito também com o ChatGPT, a gente sabe que é muito comum esse vício de linguagem do ChatGPT, por isso as pessoas precisam tomar cuidado, que é utilizar muitos advérbios e adjetivos ali, então fica exagerado, tá? E mesmo com todas essas caracterizações, que teoricamente era para deixar mais enriquecido o enredo, a gente tem um narrador observador muito fora das cenas. Aliás, a gente não tem cenas descritas de verdade, como a gente está acostumado com os arcos narrativos de romances românticos, tá? A gente
gente normalmente tem um arco narrativo maior e a gente tem outros arcos narrativos menores que vão acontecendo ao longo do livro, e isso não acontece, tá? Então a gente tem uma pobreza no desenvolvimento desses personagens, nós não temos personagens secundários sendo desenvolvidos, e a gente tem uma redundância do que estava acontecendo. Então, por exemplo, ele passa o primeiro capítulo inteiro dizendo que a menina passou a ter medo, passou a não conseguir mais se conectar com a realidade, vai contando que ela não tá mais sentindo a mesma coisa, que ela não consegue mais ser feliz, ela era um raio de sol e agora ela tá toda introspectiva, mas a gente não consegue sentir, a gente fica vendo ele falando a mesma coisa em várias páginas, mas a gente não consegue sentir. Por quê? Porque não tem descrição de cena. Então, aquele momento em que ela senta com a amiga, que ela entra num café, o que ela sentiu, o que ela pensou, o que está acontecendo, a gente não entra na história. Além disso, existe uma falha muito grave dentro do manuscrito que me foi enviado, que são a falta de diálogos. Como assim um livro de ficção sem diálogos? Fica parecendo uma história de sabe, uma fábula, uma história contada para criança. Era uma vez uma menina que tinha presenciado um crime e ela se sentia muito mal, e ela estava muito triste, e ela foi ficando cada dia mais triste, e ela não via mais alegria de ir para a universidade. Então é algo muito diferente do que a gente desenvolve dentro de um arco narrativo para romances românticos, tá? Então isso tudo faz com que a gente tenha um manuscrito muito pobre de desenvolvimento, tá? A gente tem um desenvolvimento muito aquém do esperado. E em alguns lugares eu encontrei alguns erros, como frases em primeira pessoa no meio do parágrafo. E olha que a gente tá falando que tudo tá escrito na terceira pessoa, porque é um narrador observador. Tá, e aí a gente precisa entender o porquê disso tudo, né? Porque, na verdade, a gente tá falando de uma máquina, né, gente? É incrível que a gente consiga hoje fazer com que uma máquina, por meio de meia dúzia de orientações, desenvolva um livro inteiro de 100 páginas, minimamente satisfatório. Mas o que faltou minimamente? Tem duas coisas que essa empresa deveria fazer, aliás, se a empresa estiver me assistindo, para otimizar muito mais o resultado desse tipo de serviço. Aqui na Mentor Autora a gente não faz esse tipo de serviço, a gente utiliza a inteligência artificial de diversas formas. A gente utiliza diversas inteligências artificiais para otimizar o nosso trabalho, o trabalho dos nossos clientes. A gente ensina os nossos clientes a utilizarem, mas a gente usa como ferramenta. Quando se fala em produção de livro de qualidade, a gente ainda não tem uma inteligência artificial que possa substituir o ser humano. Eu não posso dizer que nunca vai acontecer, porque não sei o dia de amanhã, né? Mas o que a gente tem aqui hoje é a utilização otimizada da inteligência artificial, mas sempre com o olhar do especialista. Eu gosto de contar sempre, gente, eu tenho aí um caso muito interessante, né? Um dos maiores nomes do mercado de inteligência artificial no Brasil me contratou, não posso falar ainda sobre o livro dele, porque ainda vai sair, para fazer o serviço de produção do livro dele. Então, coletar todo o conteúdo que precisava por meio de entrevistas e escrever o livro dele, por meio do serviço de ghostwriter. E por que esse especialista fez isso? Se ele é o bam da inteligência artificial e teoricamente poderia fazer isso em uma semana por meio da sua expertise com o IA. Porque ele disse, eu preciso de um olhar de um especialista, de uma escritora que tem bagagem como escritora, como leitora, para poder fazer esse serviço de excelência. Por aqui na Mentor Autor, nosso trabalho se baseia especialmente em livros de não ficção, então a gente trabalha com empresários e profissionais liberais que querem aumentar a sua autoridade por meio da publicação de livros. Então nós estamos falando normalmente de livros técnicos ou de jornada, ou de técnicos e jornada, né? Mas aqui a gente está falando de livros de não ficção, e a gente tem sim utilizado a inteligência artificial como uma grande ferramenta que otimiza, que agiliza ou aprimora esse tipo de serviço. Mas nunca deixamos a inteligência artificial escrever o livro de um cliente, porque não faz nenhum sentido, pelo menos até agora, que a gente substitua o nosso conhecimento e o nosso olhar sobre a produção de um livro, ok? Neste experimento, eu decidi escolher um livro de ficção, mas eu ainda vou pedir um livro de não ficção também para fazer nesse mesmo formato, para eu saber como é que vai ser o desenvolvimento, tá? Então, hoje, como que seria... Essa empresa já ia otimizar muito o serviço dela com duas ações.
Uma ação seria um melhor treinamento dessa inteligência artificial. Vamos supor que seja um agente do ChatGPT ou que seja um projeto dentro do Claude, que seja alguma coisa desse tipo. A gente precisa dar mais subsídio, mais referência. Então, se a pessoa vai querer um livro de fantasia, a gente tem essas características. Se é um livro de suspense, tem essas características. Qual é o gênero? Qual é, o pano de fundo dessa história? Então, dá mais subsídios. Então, por exemplo, o fato de ter diálogos no livro de ficção, para mim é condição sine qua non para existir um livro de ficção, né? Então, nesses tipos de livros de ficção que a gente está falando, tá? Então, seria importante que essa empresa fizesse um aprimoramento e um treinamento dessa inteligência artificial. Então, se eu, por exemplo, fosse treinar, em uma semana eu deixaria essas inteligências artificiais que eles têm muito otimizadas para desenvolver textos ainda melhores com esses arcos narrativos, enfim, com tudo que for necessário. Por outro lado, ao invés de entregar o livro em 1 hora, eles poderiam entregar em 48 horas e ia continuar sendo um serviço muito rápido, mas colocar uma pessoa para fazer, um ser humano, para fazer a revisão desse conteúdo. O mínimo que essa pessoa faria era pegar o conteúdo desenvolvido por uma inteligência artificial, jogar em outras 2 diferentes para pedir para fazer análise e depois fazer uma leitura completa e desenvolver, assim, o mínimo, né, de avaliação e de avaliação crítica em cima desse conhecimento. Bem, e no final das contas, Estefânia, e aí, o que você acha? Vale a pena? Se você quer escrever, você quer um livro escrito em poucos minutos para ver como é que fica a sua ideia desenvolvida porque você não sabe como desenvolver, legal, faça isso. Investimento baixo, R$50, eles te mandam e você já tem noção se aquela ideia que você estava tendo faz sentido ou não. Só nesse caso, mas gente, pegar esse conteúdo e colocar o seu nome e lançar isso como livro seu, não faça isso. Pelo amor de Deus, no mínimo, venha para cá na Mentor Autor e contrate uma leitura crítica do seu livro, ok? Então, tô louca para saber aqui nos comentários se você já conhecia esse tipo de serviço, se você já utiliza a inteligência artificial no seu trabalho.